Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maria Fernanda Nóbrega dos Santos, sou arquiteta urbanista e pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp de Bauru. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Tendências de Estudos em Infraestrutura Verde no Brasil, no primeiro simpósio brasileiro sobre Cidade, Paisagem e a Natureza. Como coautoras do trabalho, temos a professora doutora Marta Nokibara e a professora doutora Maria Solange Gurgel de Castro Fontes. Vamos ao trabalho. A infraestrutura verde é um conceito bastante amplo e emergente, cujo significado pode divergir dependendo do contexto em que é utilizado. Alguns autores se referem que ela pode ser desde o plantio de arborização urbana, até mesmo diferentes estruturas de engenharia utilizadas, por exemplo, para o manejo de águas pluviais. Os autores Nathaniel Cormier e o professor Paulo Pellegrino colocam uma definição bastante interessante, que a infraestrutura verde abrange principalmente duas escalas de atuação, que é a escala do planejamento urbano e regional, dentro do qual se englobam as áreas naturais e os espaços abertos, e a escala de projeto, que é composta por uma grande variedade de espaços urbanos tratados paisagisticamente. O conceito de infraestrutura verde se relaciona com um contexto bem mais amplo da infraestrutura ambiental urbana, e a incorporação dos processos naturais nos projetos urbanos é uma demanda bem mais antiga e já presente, por exemplo, nos trabalhos de Olmsted e Howard. Entretanto, a contribuição dos autores Benedict e McMahon é justamente a reunião e sistematização desses conceitos já existentes, baseados, por exemplo, na ecologia da paisagem, e principalmente a difusão internacional do termo infraestrutura verde. Podemos dizer também que planejar a cidade contemporânea com base nesses conceitos significa aumentar a inclusão de áreas verdes e promover suas conexões, maximizando os benefícios ambientais desses espaços. No Brasil, impulsionado pelo grande crescente de interesse dos arquitetos, urbanistas e paisagistas, a infraestrutura verde tem ganhado muito destaque na última década e existe uma ampla gama de trabalhos já publicados sobre o assunto no nosso país. Dentre os temas abordados por esses trabalhos, a grande maioria pode ser considerada estudos de caso, nos quais os autores se dedicam a elaborar projetos de infraestrutura verde para novas áreas. Existem também alguns estudos de caso nos quais projetos de infraestrutura verde já implantados são avaliados. Também existem revisões bibliográficas, nos quais alguns dos temas correlatos à infraestrutura verde são discutidos pelos autores, alguns levantamentos diagnósticos que buscam identificar e levantar dados para futuramente subsidiar estudos e projetos de infraestrutura verde, algumas discussões teóricas, principalmente voltadas para a discussão do papel da natureza no espaço urbano, algumas avaliações pós-ocupação de parques e áreas verdes urbanas, e existem, por fim, análises de conforto ambiental, dentro desse conjunto de artigos que se refere à infraestrutura verde. E a nossa pergunta é: o que esses trabalhos têm em comum? Para responder perguntas como esta, a realização de revisões bibliográficas se mostra uma ferramenta importante para o mapeamento, sistematização e identificação de tendências no conhecimento científico. Haja vista a relevância do tema e o fato de que a infraestrutura verde é um campo de pesquisa ainda recente no país que se propõe este trabalho. Desta forma, o objetivo do trabalho é apresentar um panorama nacional das principais tendências de pesquisa no campo da infraestrutura verde urbana, a partir da análise das palavras-chave que são utilizadas pelos autores, identificando temas associados à infraestrutura verde, correlações entre os temas, sobreposições e assuntos abordados. Para o levantamento dos artigos publicados que continham um termo infraestrutura verde como palavra-chave, foi utilizado o Google Acadêmico e foram incluídas as diferentes grafias do termo ao longo do tempo, antes e depois do novo acordo ortográfico, ou seja, com e sem o uso do hífen. Apenas as publicações em periódicos nacionais indexados foram contabilizadas. Esse levantamento foi realizado ao longo do ano de 2019 e, portanto,
O arco temporal do estudo foi fixado como sendo os trabalhos publicados até o final de 2018. A partir do material levantado, a primeira análise conduzida buscou identificar os principais temas de pesquisa associados à infraestrutura verde. Para tanto, todas as palavras-chave utilizadas no conjunto de artigos foram classificadas e elencadas as palavras mais utilizadas. A seguir, também analisou-se a ocorrência das palavras por ano, para avaliar se estavam aumentando ou diminuindo a frequência de uso. Também foi elaborada uma matriz de correlação entre as palavras-chave. Nessa matriz, o número que aparece nas células se refere à quantidade de vezes que estas palavras aparecem juntas em um mesmo artigo. Na sequência, os principais temas correlacionados foram analisados individualmente, através de quadros e figuras explicativas, que serão apresentadas a seguir. Como resultados do trabalho, foram identificados 64 artigos publicados em periódicos nacionais que continham infraestrutura verde e suas variações como palavra-chave. Para ver a lista dos trabalhos completa, é possível consultar o apêndice do trabalho. Nesse conjunto de artigos, foram contabilizadas 295 palavras-chave, uma média de 4,6 por artigo, e foram classificados 168 termos distintos. Deste total, 133 termos são utilizados como palavra-chave apenas uma vez e 35 termos são utilizados mais de uma vez. Esses resultados das palavras repetidas estão expostos no quadro ao lado. Já nesta figura, é possível observar o gráfico anual das principais palavras-chave identificadas no conjunto de artigos analisados. Dentre essas palavras, destaque para a infraestrutura verde, que está representada em verde claro, em cinza, as outras palavras que foram utilizadas pelos artigos e outras, como sustentabilidade em verde escuro e desenho ambiental em amarelo. O ano de 2009 não está representado na figura, pois neste ano não houve nenhum artigo com infraestrutura verde como palavra-chave, portanto não foi incluído na análise. Nesta figura, é possível ter uma visão geral da matriz de correlação entre as palavras-chave. Para a elaboração dessa matriz, todas as palavras-chave repetidas foram analisadas e a sua ocorrência simultânea. Através do uso das cores, é possível identificar as correlações fortes encontradas, por exemplo, entre infraestrutura verde e sustentabilidade. Também é destaque o tema resiliência urbana, enquanto um dos temas que mais apresentou correlação com outras palavras-chave. A partir da matriz, as principais correlações foram analisadas separadamente, para identificar os autores e trabalhos, identificar os temas que são abordados de maneira geral nesses artigos e também entender as sobreposições que estão ocorrendo das palavras-chave nesses artigos. Nesta figura que vocês estão vendo, é possível ver os 7 artigos que utilizam concomitantemente as palavras-chave sustentabilidade e infraestrutura verde. Com relação ao tema, todos os artigos desse grupo abordam soluções projetuais para diferentes cidades, sejam análises de obras existentes ou proposições teóricas. O enfoque dos projetos passa pelo tema da drenagem urbana, mobilidade urbana, hortas urbanas, além de corredores verdes e outras áreas verdes urbanas. Vocês também podem ver o quanto a sustentabilidade se correlaciona com a questão da drenagem urbana. Também existem uma série de outros subtemas aqui abordados pelo trabalho. Na nuvem de palavras, também é possível ter uma ideia a respeito dos temas que são trabalhados. Com relação aos trabalhos que utilizam concomitantemente infraestrutura verde e desenho ambiental como palavras-chave, pode-se também denotar uma grande diversidade nas abordagens. Por exemplo, alguns trabalhos enfocam preservação do patrimônio cultural nos redutos rurais em uma cidade do interior de São Paulo. Outros trabalhos avaliam projetos implantados também na cidade de São Paulo, enquanto existem ainda análises de conforto climático ao pedestre. Também é possível ver nessa figura o quanto existe uma grande sobreposição de temas que é abordado pelo desenho ambiental e que se correlaciona também com a drenagem e com a infraestrutura verde. Através da nuvem de palavras também aparecem alguns dos principais tópicos, assim como as cidades que foram abordadas pelos trabalhos. Já o tema infraestrutura verde e drenagem urbana é bem interessante
observar o quanto a drenagem urbana pode ser considerado um tema transversal, que está se sobrepondo a outros grandes temas também abordados pelos trabalhos, como sustentabilidade, desenho ambiental e ecologia urbana. Os trabalhos que estão abordando esses dois temas, né, também se destacam por ser análises de estudo de caso, não é? Tanto sugestões de projeto, quanto também apresentação de projetos já elaborados. Destaca-se ainda, na nuvem de palavras, que este é o único grupo onde aparece o termo infraestrutura verde-azul, que tem sido muito utilizado para se referir à sobreposição entre drenagem urbana e infraestrutura verde. O tema infraestrutura verde e ecologia urbana também se relaciona com o desenho ambiental e com a drenagem urbana, além de discutir uma série de outras classes de áreas verdes urbanas. Destaque ainda para o escopo dos trabalhos, que possuem também uma grande diversidade, como, por exemplo, análise de pós-implantação de parques, propostas de tipologias para determinadas cidades, além de um trabalho de cunho teórico que debate a relação entre a natureza e o espaço construído, em diferentes vertentes urbanísticas, e como isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Por fim, o tema infraestrutura verde e paisagem urbana se diferencia bastante dos outros temas já apresentados, justamente por não haver sobreposição entre o uso de palavras-chave. Isso não significa que o tema não se sobrepõe a outros, apenas indica que dentro desse grupo são utilizadas palavras-chave mais específicas e que não são utilizadas por outros autores. Como algumas conclusões a serem apontadas, é importante destacar que o trabalho teve como objetivo apresentar um panorama geral das principais tendências de pesquisa dentro da infraestrutura verde a partir da análise das palavras-chave dos artigos. Para a delimitação do corpus de pesquisa, foram selecionados apenas artigos publicados em periódicos nacionais até o final de 2018 que continham a infraestrutura verde e suas variações como palavra-chave. Essa busca foi realizada no Google Acadêmico e foram 64 resultados retornados. Além da infraestrutura verde, foram identificadas outras 35 palavras-chave repetidas nos artigos, sendo as mais recorrentes sustentabilidade, desenho ambiental, drenagem urbana, ecologia urbana e paisagem urbana. Não foi possível identificar uma tendência marcante com relação ao aumento ou redução no uso dessas palavras-chave ao longo do período analisado, provavelmente devido à grande pulverização de termos utilizados pelos autores. Algumas correlações interessantes entre os temas puderam ser apontadas com base na observação dessas palavras-chave. Destaque para a drenagem urbana e sustentabilidade. Além disso, pode-se também observar desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas, além do destaque para o tema resiliência urbana, enquanto aquele que apresentou mais correlações. Já a partir da análise individual de cada uma das principais correlações, foi possível aprofundar um pouco mais nos temas que eram abordados pelos trabalhos sob o guarda-chuva de cada uma dessas palavras-chave. A partir dessas análises, foi possível então identificar a drenagem urbana enquanto uma área de pesquisa mais transversal dentro do tema infraestrutura verde, enquanto a paisagem urbana uma área mais delimitada, específica. Por fim, é muito importante ressaltar o quanto a escolha de palavra-chave é importante para que os trabalhos científicos, primeiro, sejam encontrados pelos outros autores da área, bem como esse conteúdo seja devidamente identificado e classificado. Para acessar a lista completa de artigos que subsidiou as análises apresentadas nesse estudo, recomenda-se consultar o anexo do artigo. Aqui nós colocamos as principais bibliografias que foram citadas ao longo da apresentação. Agradeço a atenção e disponibilizo o meu e-mail para eventuais dúvidas e contatos futuros. Boa tarde.